Meu nome é Rafaele Galossi, sou assistente jurídica da Defensoria Pública da União, sou presidente e fundadora do coletivo Nós por Nós, em Campos Goytacazes. Faço parte do Pessoal Campus, sou filiada ao Pessoal Campus, e integro o núcleo jurídico da Campanha Nacional do Despejo Zero e atuo no estado do Rio de Janeiro, nas ocupações dos processos de reintegração de posse, principalmente das ocupações tanto urbanas quanto rurais no Rio de Janeiro. A gente recebeu uma demanda no início desse ano, do presente ano 2021, pelo coletivo Nós por Nós e pelo pessoal, principalmente, por outros grupos de movimentos sociais e partidos de esquerda em Campos, por uma demanda de famílias, centenas de famílias que estavam ocupando um conjunto habitacional de casas aqui, né, um conjunto habitacional em Campos Goytacazes, denominado Novo Horizonte 1, 2 e 3, e essas famílias estavam prestes a sofrer uma reintegração de posse, e já havia um processo de reintegração aberto, né, que já havia sido ingressado pela construtora Realiza, e estava prevista uma reintegração de posse forçada, violenta, para o dia 21 de abril, e foi o dia que a gente chegou pela primeira vez ao local para poder prestar assistência para essas famílias, assistência jurídica, assistência social, psicológica e de militância mesmo, para a gente entender e fazer um diagnóstico do local, entender qual a realidade daquelas famílias. E chegando a esse local, a gente percebeu que, na verdade, era uma cidade, não se tratava só de um conjunto habitacional, mas era uma cidade imensa, com mais de 700 casas, mais de 700 imóveis. Na verdade, para ser precisa, são 772 imóveis, e estavam todos cercados como um campo de concentração, e as famílias não conseguiam nem chegar até a gente também não conseguia adentrar os imóveis, o conjunto em si, e a gente falava através das grades com essas famílias. Essas famílias estavam há dias sem acesso à alimentação, sem acesso à água, e estavam com a expectativa de uma reintegração de posse naquele momento. Ainda não havia nenhuma assistência jurídica até o momento, e a gente estava com toda aquela perspectiva, aquela pressão de uma reintegração de posse violenta para aquele dia, que era o primeiro dia que a gente havia chegado. A gente chegou por volta das 5 horas da manhã, e a reintegração de posse poderia ocorrer logo um pouco depois. E a gente começou a acionar a Defensoria Pública da União. Infelizmente, aqui no município de Campos não existe a Defensoria Pública da União, e a competência do processo, por se tratar de vara federal, é da DPU. Então, a gente começou a acionar os meios jurídicos cabíveis para poder a gente conseguir interromper essa reintegração de posse. E nesse primeiro dia, a gente entrou com um recurso de agravo do instrumento, e a gente conseguiu interromper por hora essa reintegração de posse. E foi o primeiro dia que a gente conseguiu, de fato, assim, se acalmar e conversar com aquela população, entender o que estava acontecendo ali dentro, na verdade. E a gente entrou, né, no local logo depois que a gente teve a notícia da suspensão da reintegração de posse. A gente viu uma realidade que era muito pior do que a gente imaginava. A gente viu muitas crianças, muitos idosos também, muitas mães solo, predominantemente famílias lideradas, chefiadas por mães solo, sem alimentação, sem acesso à água, sem acesso à comida por dias, energia elétrica, enfim. E a gente começou a levar uma espécie de kit de alimento de acesso rápido para a gente conseguir levar pelo menos um início de acesso à dignidade para aquelas famílias, e a gente conseguir desenvolver algum projeto, alguma coisa ali dentro. E a gente chegou no momento da primeira audiência do processo, que foi a audiência que estava prevista para tratar sobre como seria essa reintegração de posse. E foi um momento assim muito emblemático do processo, porque a gente estava esperando, enquanto defensoria, uma audiência que fosse tratar sobre as peculiaridades desse processo, né, dessas famílias, dos direitos humanos dessas famílias, que não se tratava só de uma ocupação urbana, mas, sobretudo, da maior ocupação urbana do município de Campos do Goytacazes, com cerca de 700 famílias,
predominantemente crianças e mulheres, mães solo. E quando a gente chegou na audiência, basicamente era uma conversa sobre como seria para retirar aquelas famílias à força, com a presença do chefe do batalhão do choque do estado do Rio de Janeiro, com o delegado da Polícia Federal de Campos, com o representante da Polícia Militar de Campos, enfim, com todos os representantes das forças policiais, e todos eles estavam argumentando que não teria como, porque era um quantitativo muito maior do que os policiais que eles tinham à disposição para realizar aquela reintegração. Até que surgiu esse representante do Batalhão do Choque do Rio, não me lembro o nome dele, mas ele estava presente, e ele falou: eu garanto, não tem problema, aqui no Rio a gente não tem problema com o quantitativo, nós somos poucos, mas a gente é muito bem treinado para esse tipo de situação. O município, ele é uma parte completamente isenta no processo, ele, desde o início, lava as mãos o tempo todo e diz que não é responsável pelas famílias. Primeiro argumento do município, desde o início, é que não tem orçamento, e se não tem orçamento não pode fazer nada por aquelas famílias, e segundo, porque se trata de um projeto do governo federal. Esse conjunto habitacional Novo Horizonte, ele se trata do projeto Minha Casa Minha Vida, o antigo Minha Casa Minha Vida, que não existe mais. Então, a gente entrou pela Defensoria no STF, a gente entrou com uma reclamação constitucional para poder a gente tentar novamente suspender essa reintegração de posse, até que a gente conseguiu uma vitória, que é a vitória que nos mantém na ocupação até hoje, com base na DPF do despejo zero, que mantém as ocupações até que o poder público garanta uma moradia adequada, mesmo que temporária, para todas as famílias. A gente começou a correr atrás, então, de uma outra via. A gente viu que judicialmente a gente não ia conseguir, a gente começou a correr para a via extrajudicial, política, e a Comissão de Direitos Humanos também foi uma grande aliada nisso, porque a gente começou a unir nossas forças, dos apoiadores, dos mandatos, das comissões que estavam apoiando e dando um suporte para a gente conseguir instaurar, implementar uma mesa de negociação extrajudicial com o Estado e com o município, para a gente fazer, ofertar uma proposta e articular essa proposta de moradia para essas famílias, de um plano de ação extrajudicial de políticas públicas habitacionais para essas famílias. Foi então que a gente conseguiu uma reunião com o secretário de Obras e Infraestrutura, Max Lemos, em agosto, e a gente fez essa negociação, abriu essa negociação, e a gente conseguiu a promessa de uma construção de um novo conjunto habitacional para as famílias de Novo Horizonte, da ocupação Novo Horizonte. A promessa do secretário, inicialmente, seria a construção de 300 novos imóveis para as famílias, apesar de não corresponder à totalidade das famílias das 700, mas já era um começo muito bom, que a gente estava ainda em negociação, e a Alerj iria entrar com custeio de aluguel social até que esses imóveis ficassem prontos para 700 famílias. O que seria também muito bom, porque o plano de ação inicial do município seria apenas aluguel social para 3 meses e só para 104 famílias. Então, isso nos deu muito mais esperança e a gente começou a fazer essa negociação extrajudicial, a gente levou isso para o processo também, só que a gente não tinha nenhum documento que comprovasse, de fato, essa negociação. A gente não tinha assinatura do secretário, a gente não tinha nenhum documento que, de fato, firmasse essa negociação, e foi muito delicado porque na própria mesa de negociação, na reunião, o secretário se recusou a assinar um documento, a gente levou enquanto defensoria, e ele disse que a gente teria que acreditar na fé pública do secretário. Então, a gente não conseguiu, até o momento, nenhuma documentação que comprovasse esse acordo, e que, de fato, vinculasse essa responsabilidade que o secretário firmou com a gente. E a gente não conseguiu também, enfim, nenhuma outra reunião depois disso, com o secretário. Então, o momento atual que a gente está vivendo na ocupação, no âmbito jurídico, é de insegurança total. A gente teve, há alguns dias, uma nova decisão
no processo, dizendo que vai dar continuidade à reintegração de posse. E uma coisa assim, muito importante para dizer também sobre as violações de direitos humanos é que moradia, pelo Pacto São José da Costa Rica de Direitos Humanos Internacionais, moradia não significa só estrutura física, né? Casa, um teto, parede. Moradia é todo o acesso aos direitos fundamentais daquela população, daquela família, num contexto habitacional. Então, habitação é muito mais do que uma estrutura física. Habitação também é saúde, também é transporte, também é acesso à educação. Habitação, sobretudo, é acesso à segurança, é acesso a uma moradia digna que garanta aquela sobrevivência naquele local de forma digna, a alimentação e tudo isso. E essas pessoas não têm moradia digna, nem mesmo dentro da ocupação. Enfim, é uma série de violações e de desrespeito a essas pessoas que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas eu acho que a gente falou, assim, citou os principais acontecimentos que deixam essas pessoas totalmente à margem da sociedade e